Boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, mais esta oportunidade. O áudio anterior deu problema, a gente estava em 28 minutos, aí me avisaram que desde o início estava sem áudio e preciso saber agora se tá tudo ok. Estou perguntando aqui, veja se conseguiu. Pronto, preciso só de um sinal para ver se está tudo ok para a gente dar continuidade, tá? Quem estiver nos assistindo, agora sim, tá me ouvindo? Graças a Deus. Quem estiver ouvindo já levanta o braço, né? Já falou ok, estou te ouvindo, alto, né? Claro, em bom som, não é isso? Minha gente, agradecendo, tá vendo? Olha só, não deu daquela vez, vamos falar tudo de novo, não tem problema nenhum, minha energia tá pra lá de melhor. Que bom, glória a Deus, né, minha gente? Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Bom, eu quero homenagear uma pessoa muito querida. Todas vocês são muito queridas pra mim, tá? Mas eu quero homenagear a Sandra Cristina. Vocês até viram aí, né? Meus parabéns pra ela. Porque ela hoje ela me ajudou a dar um checkmate num ciclo vicioso, tá? Que estava mantendo o meu trabalho num grau que ele tem que avançar, ele não pode mais ficar no mesmo grau. Ele não cabe mais naquele tamanho. Ele cresceu, ele amadureceu. Então, o nosso trabalho tem que ir para frente. Então, dentro hoje da programação da linha de cura, nós estamos no dia 15, hoje é segunda-feira, dia 15 de maio de 2017, um dos meses mais importantes do ano para nós. Porque dia 13, né? Eu tenho muito a ver com o dia 13. Nasci no dia 10 de outubro, fui registrado no dia 13 de outubro. Depois que eu descobri que era uma sexta-feira 13, tudo tinha um porquê. Sempre foi meu dia de sorte, dia 13. O número 13 sempre me deu sorte. Provando, né, que a gente tem que transcender, que a gente pode transcender, né? Não, tipo, uma coisa que é negativa, né, é destrutiva, faz parte da energia de abatimento, para uns é bom. Não tem nada a ver. Pela própria lei da relatividade, não tem nada a ver. O 13, ele é necessário. O 13, o arcano 13 do Tarã, é a morte. A morte significa restauração. A morte significa se você não mudar, a coisa não vai para frente. Então não é morte propriamente. É a energia de você tem que se apartar do velho para pegar o novo, ou seja, é restauração, é modificação, é transcendência. Tem que transcender para poder obter. Do jeito que tá, não dá. É mais ou menos assim, tá? E todo o meu trabalho é isso, né? Todo o meu trabalho vibra isso. Vibra essa realidade, essa verdade, né? E eu promovo muito a verdade. E obviamente que vai incomodar as forças trevosas, né? Vai incomodar. E como a gente tem muita luz, se aproxima de nós muitos vampiros, muitas pessoas que não têm luz, muitas pessoas que não querem saber do nosso trabalho gratuito. Não querem saber, querem ir direto para consulta. Querem tratamento exclusivo, querem tratamento VIP, ou seja, querem que a gente seja servo da pessoa. Que custe que custar, a pessoa quer conquistar. Custe que custar, a pessoa quer ter. Então não é por aí, né? Isso daí é regra da energia de abatimento. A gente não tá sobre essas regras. Então, tô sempre falando em áudio por que eu me certifico, por que eu tenho um filtro natural já, né? Por que eu falo primeiro? Dificilmente eu faço consulta logo de cara. Primeiro eu peço para a pessoa mergulhar dentro do trabalho gratuito, se familiarizar, com o intuito de se familiarizar com a nossa linguagem didática e terapêutica. Porque às vezes não é caso de fazer consulta, é caso de receber uma instrução, é caso de passar a ter conhecimento de certas formas, né, de locomoção das energias, de movimento das energias, das forças magnéticas. E às vezes um simples conhecimento faz com que a pessoa saia daquele estado.
Então, às vezes, não há necessidade de fazer consulta. Eu tento mostrar isso para as pessoas, sendo no máximo honesta, né? Sendo, no mínimo, franca com as pessoas. Mostrando nesse grau de franqueza, sutilmente, muito delicado, né? Mostrando para as pessoas, mas nem todo mundo tá afim, né? A maioria tá afim de manipulação, a maioria tá afim de transformar num daqueles santinhos que a gente compra numa loja comum e coloca num num copo d'água para afogar o santinho, na ilusão de que tá afogando o santinho, se o santinho não fizer o que a pessoa quer. É essa mentalidade, minha gente, infelizmente, tá? E eu me abalo, eu me abalava muito forte. Que horror! Então hoje eu quero passar o meu testemunho para vocês, tá? Espero que todos estejam me assistindo. Eliana, a Sandra, claro, né? A Sandra Cristina, a Alice, a Monique, a Paula, a Rúbia, a Karine, a Fátima. Espero que todos vocês estejam nos ouvindo, né? O pessoal somente para consulente, nossos consulentes, espero que vocês estejam ouvindo ou vão assistir, vocês vão ouvir. Normalmente o pessoal não tá ali com a gente ao vivo, né, participando da energia. A Dirce, o Aníbal, a Railda, enfim, todo mundo que costuma assistir aos nossos materiais, escutando, né, meu amor? Graças a Deus, Paula. Obrigada, Vânia, também, por estar nos assistindo, por estar dando tudo certo, né, minha gente? Ao menor sinal aí, tá? De som ruim, vocês já me avisam. Porque como a gente tá gravando, o som tem que estar bom, né? Tá? Bom, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu acredito que eu tenha me livrado das garras do mal de uma vez por todas. E a partir do que aconteceu agora, porque poderia ser o clímax, né? Poderia ser o clímax dia 13 para mim, e passar o Dia das Mães maravilhosamente bem. Não que eu não tenha passei, mas não passei como eu deveria, não estava no meu 100%. Por quê? Porque eu fui abatida, né? Eu fui pega novamente pela ingratidão, me senti levando uma apunhalada, né? Porque vou tentar repetir tudo que eu falei, tá? No áudio anterior, tá certo? Das poucas vezes que eu levei, vamos dizer assim, navalhada, né? De pessoas que não estavam afim do trabalho gratuito, pessoas que não queriam se melhorar, pessoas que queriam se servir do meu trabalho, se servir de um poder que eles acham que eu tenho de manipulação e que não é bem assim, né? E por mais que a gente ajude essas pessoas, mais elas querem, porque elas nos enxergam como sem que elas percebam, de uma forma inconsciente, elas veem a gente como energia, pura fonte de conquista. Elas não querem saber se estão passando por cima de alguém ou não. Elas querem o que elas querem e acabou e pronto. Elas não querem se melhorar, elas não assumem isso, usam de artifício e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E eu me sinto um pouco frustrada. Não que eu tenha a pretensão de salvar a todos, que todo mundo goste do meu trabalho, que todo mundo use, sabe, que todo mundo, da mesma forma que 10 se dão bem, puxa, se o 11º disser que não está dando, que está ouvindo que não está adiantando, eu vou ficar mal. Não adianta se os 10 falarem para mim, Rosita, é isso aí, continua, tá dando tudo certo pra gente, e é por aí. Eu não vou ouvir. Aí é que eu me peguei com defeito. Eu tinha essa falha por causa do Gaspareto, que sempre falava, gente, cuidado, pela mesma porta que entra o elogio, entra a crítica. Então não abram espaço ao elogio, que assim você fica imunizado da crítica. Só que eu, Rosita, eu percebi que não é bem assim. Eu percebi mesmo na minha vida o que serve pra mim. O que se comprovou, Rosita? Isso é fato mesmo? Isso é realidade? Olha, pra mim funciona diferente. Pra mim é muito diferente. Porque até então eu estava rejeitando o bálsamo. Eu até então estava rejeitando o reconhecimento, que é diferente do elogio. O reconhecimento é necessário a gente ouvir, a gente curtir, a gente degustar, a gente, sabe, mergulhar no reconhecimento, na energia de reconhecimento.
É necessário, minha gente. Sabe por quê? Porque sem ela é difícil continuar. Sem o reconhecimento do nosso trabalho, que tá dando tudo certo, que a gente tá atingindo o alvo, que a gente tá ajudando pessoas, sem esse reconhecimento, fica muito mais fácil qualquer crítica. Eu não tava dando ouvidos aos reconhecimentos desses anos todos. Eu me afastava. E o que acontece? Toda vez que vem alguém, que foram poucas vezes, dá para contar nos dedos, graças a Deus, muito poucas vezes, 4 pessoas de 25 anos, 4 pessoas apenas, que vieram me atacar e atentar contra o meu trabalho, né? Todas com o mesmo perfil, tá? Então, o que todas elas tiveram em comum? Dessas 4 vezes, essas 4 pessoas, dessas 4 vezes, me derrubaram, conseguiram me derrubar. A penúltima, vamos dizer assim, eu cheguei ao ponto, ao cúmulo de, antes de tomar a decisão, antes de falar, só quer saber, eu vou parar, que se dane, sabe? Porque a gente tá aqui, o pessoal não vê o quanto custa pra gente, o sacrifício que é, não é mole pra mim, tá aqui, não é fácil, é um sacrifício, da mesma forma que é um sacrifício pra todo mundo tá aqui ao vivo agora, em comunhão com a gente, isso já é. Gente, vamos dar glória a Deus, a gente tá aqui junto. Isso é muito valoroso, esse é o verdadeiro valor. É isso que vale a pena. A gente tá aqui apesar da circunstância, apesar das resistências que todos nós temos, não tá sendo moleza para todo mundo. É muito mais fácil a gente assistir, por exemplo, vocês me desculpem, uma programação de fofoca, é fácil pra caramba. Ou do que não presta, do que um trabalho como esse. Como as forças infernais atentam contra um trabalho como esse. Veja bem, eu tava falando aqui, vocês não estavam me ouvindo. Mas eu insisti, eu poderia desanimar, eu vou dizer, quer saber, eu não vou falar mais nada de novo, vou pra frente, né? Não poderia desanimar? Não era isso que estavam querendo? Não, eu não me submeti. E aí todo mundo falando, Rosita, não tô me ouvindo. Rosita, caramba, não tá dando pra abrir o áudio. Rosita, não tá dando. Né? Eu falei, não, eu vou fazer de novo, fiquem tranquilos, vou fazer de novo. E a gente tá aqui, junto. E vocês estão conseguindo me ouvir. Isso é maravilhoso. É esses momentos que a gente tem que valorizar. É esses encontros que a gente tem que dar razão e dar atenção. Não é nas circunstâncias. Não é naquele ou naquela que vem nos abater, que vem usar de mentiras, artifícios, de artimanhas para poder nos submeter a essa pessoa, né? Então, eu cheguei principalmente para consulente, onde é o nosso grupo, onde só tem consulente, e eu falei, minha gente, o quanto eu sou necessária? Será que eu não sou dispensável? Não foi bem assim, eu tô me sentindo uma inútil, porque uma consulente chegou para mim, aquela que não queria saber do trabalho gratuito, não queria estudar com a gente, não queria modificar. Ela queria a mesma coisa que, né? Essas pessoas, normalmente, que vão procurar cartomante comum, querem feiticeiro, macumbeiro, né? Quer que o mundo gire a favor delas. Quer que tudo pare para elas poderem passar. É a visão egoística. E, gente, é natural acontecer isso com as pessoas que elas acham que têm poder para fazer com que elas obtenham o que elas querem. Elas pegam pesado. E eu, minha gente, eu sou uma flor mesmo. Eu sou frágil. Desculpem, nesse ponto agora eu tô mais forte. Né? Por isso eu quero dar esse testemunho para vocês. Mas eu estava agindo de forma muito frágil. Como é que Deus vai me dar o que ele tem que dar se eu tô frágil? Ele tem que me fortalecer. Então ele esperava, né? No ciclo, né? Então eu comecei a calcular. Opa, peraí. Dessas 4 vezes, contando com a dessas agora, eu não sei se foi sábado, né, que ele deu o chilique, né, que ele chegou e o Egonir Klein chegou pra mim e escreveu, Rosita, estou muito triste com você. Quem escuta, quem vê, pensa o quê, né? Nossa, como assim? Vai cair fora, claro. Né? Tô pensando em fazer uma consulta, tô pensando em fazer um trabalho com alguém, mesmo sendo gratuito. Se eu der de cara com um comentário deselegante, um comentário falando mal daquela pessoa, eu vou cair fora, não é isso? O que normalmente as pessoas pensam. E aí a gente fica meio que à mercê dessas pessoas que são, sabe, ameaçadoras, né? Olha, Rosita, vê bem, se você não fizer o que eu quero, eu vou falar pra todo mundo que eu não gostei do seu trabalho. Quantas e quantas vezes já ouvi isso, gente? Só que eu não atendia.
Só que mesmo eu não atendendo essa pessoa de agora, tá? Que é o Egonir Klein, na verdade eu nunca fiz consulta para ele, mas eu sempre atendia ele por pena. Respondia todas as mulheres que ele arrumava, eu ficava, desculpem falar, mas eu não tenho vergonha. Todas as mulheres que ele ia falar, ah, Rosita, essa aqui. Eu, por caridade, eu fazia, eu tava errada, eu tava tão errada, vocês vão puxar minhas orelhas agora. Poxa, Rosita, pois é, porque ele é doente, porque é isso, porque é aquilo. Sabe aquela pessoa que usa a deficiência dele pra ganhar alguma coisa? Mendigando na cara dura e eu dando esmola toda vez que eu passava, toda vez que ele passava, ele vinha pedir esmola pra mim e eu dando. Chegou um dia que ele veio, invadiu, vamos dizer assim, e começou a falar cobras e lagartos, né? Foi o que aconteceu. Né? E aí? Primeiro impacto. E a impressão, como é que fica? Se todo mundo fica à mercê da aparência, fica à mercê da imagem, tem que ter uma imagem perfeita para poder, né, a pessoa poder entrar, senão ela não entra. Ou seja, o mecanismo de controle do externo, do coletivo, que está enraizado das pessoas, é a aparência, é a imagem. Tem que ser glamuroso, não pode ser simples. Tudo que é muito simples é pobre, e tudo que é pobre eu não quero, não é normalmente assim? As pessoas querem o que? Riqueza, vaidade, luxúria, glamour. Não é isso? Aí funciona para elas. Elas pagam o preço que for. O que é muito simples, ou que vai dar trabalho, ou que vai exigir mudança. Elas não querem mudar. Elas querem continuar do jeito que elas estão. Elas não querem assumir que estão erradas. Elas não querem assumir que tem alguma coisa errada com ela, porque não é possível 20 mulheres e não dá certo. Não é possível. Tem alguma coisa errada. Claro que tem alguma coisa errada. Sai xingando a mulherada, sai, sabe, querendo bater, que era assim. E eu lá, não, você tem que ter mais calma, você, né? Chegou uma hora que comecei a não evitar, né? Mas mesmo assim a gente é ruim. Se não fizer naquela hora, criança mimada, né? Você é ruim. Aí chora, quem escuta de lá de fora, né? Quem escuta, quem tá passando na rua, nossa, criança berrando, gritando, para, o que é? Né? Vai pensar o quê? Vai chamar a polícia, corpo de bombeiro, né? Hospital, vai pensar que tá matando a criança, e a criança tá lá no maior baita fingimento, porque a mãe disse um não pra ela, né? De não pode comer doce ou alguma coisa assim, não, ela precisa mudar, precisa ter disciplina, precisa aprender regras, obedecer regras, e a criatura não quer. Você pensa que é diferente com a Rosita, no trabalho da Rosita? Não é, é igual. E nem todo mundo reconhece isso. Isso é muito ruim. Então, meu testemunho hoje eu não dava atenção. Quando eu cheguei e falei, gente, eu tô pensando em desistir, porque o quanto será que eu sou necessário? Eu tô me sentindo inútil por causa disso. A pessoa falou pra mim que não tinha adiantado de nada a consulta, que ela não queria saber do trabalho gratuito, que não ia mudar, que ela estava certa e que eu estava errada. Então, eu ouvi, mesmo eu ouvindo quando eu ouvi a gravação, que graças a Deus eu gravo tudo, eu falei, pelo amor de Deus, só faltei dar para ela o número da loteria. De resto eu falei tudo, isso não leva em conta, como assim? Né? Então, tipo, ela veio me apresentar um problema que ela já carrega há anos, ela quer que eu resolva em segundos sem que ela mexa uma palha. Como assim? Será que eu tô errada? Você chega num momento que a pessoa tá tão convicta de que não serviu, e para ela mudar de ideia você vai ter que dar o que ela quer, porque senão ela vai continuar sendo um 2 de paus na tua frente e vai servir como pedra de tropeço para você. Aí você chega uma hora que fala, meu Deus, espera aí, né? Parou pra mim, né? Parou. Você fica com dúvida. É impossível. E quantas vezes você também não fica assim? Porque eu tô mostrando agora para vocês o meu testemunho, para que vocês possam entender como funcionam as energias de abatimento. Nesse aspecto, depois eu vou continuar, tá? Oi, minha flor, graças a Deus já conseguiu, né, Sandra? E eu vou falar de você hoje, viu? Tô muito grata por você, hoje você me salvou, você não tem noção, eu vou te explicar. Graças a Deus, Elane, você tá ouvindo bem, a Paula também, a Vânia, glória a Deus, minha gente, eu quero só agradecer. Por enquanto estamos nós aqui, né? Só eu e vocês, minhas consulentes, mas deve ter mais pessoas nos ouvindo. Graças a Deus. Minha gente, que fique registrado nesse áudio, vídeo, a minha gratidão pela Sandra,
Minha gratidão por todas vocês, porque vocês vendo lá, né, o grupo da gente do Somente para Consulente, vocês falaram lá, vocês deram testemunho de vocês, do quanto o nosso trabalho foi eficaz na vida de vocês, o quanto mudou, etc, etc, etc. E esse etc fez toda a diferença e fez com que eu continuasse. Chegasse até esse ponto, aí veio Egonir e me deu um balde d'água e eu cheguei quase naquele ponto, sabe? Estaca zero de novo. E mesmo assim eu não me abati tanto, mas não estava 100%. Vocês perceberam que as duas primeiras orações agora, as últimas, né, de libertação e restituição de vida, eu estava a 1000. Só que a energia de abatimento usou essa carta na manga. Opa, ela tem essa fragilidade. Vamos lá, é fraqueza dela. Vamos lá, vamos atentar contra o trabalho dela. Vamos colocar o Egonir, que não sabe nem o que faz, nem o que fala. Vamos colocar ele para criticar, para chorar um pouquinho para ela, porque aí vai derrubar ela. Ela não vai conseguir levar todo mundo para onde ela quer levar. Ela não vai conquistar a energia XYZ que ela merece ter, mas a gente não vai deixar. A energia de abatimento ela é assim. Ela fica espreitando. Então, e eu não tenho vergonha de falar, tá? E aí o que acontece? Aí você fica pensando assim: puxa vida, tá tentando contra o nosso trabalho. Puxa vida, apesar de tudo que a gente fez por ele, né? Puxa vida, quantas e quantas vezes eu fiz por ele e ele não reconhece, né? Ele fica sempre ali tentando um pouco mais, tentando um pouco mais, tentando um pouco mais. Qual que é a dele? Qual que é dessas pessoas, né? Você fica ali e eu já, sabe, eu orei, mas eu não orei direito. Sabe quando você ora, mas você não tá quente, fervendo, pelando? E eu percebi que eu tava morno. E você percebeu que ontem, na oração, eu demonstrei isso, porque eu não consigo fingir. Eu não consigo ser falsa. Eu só sei ser sincera, só sei falar a verdade. Eu não tenho vergonha de dizer aqui, gente. Eu não tenho vergonha de revelar pra vocês as minhas fragilidades, porque eu tô fortalecendo. Essa eu acho que eu já matei. Essa eu acho que eu já murei. E você foi a rolha que capaz de tapar, sabe, Sandra? Você vai entender por quê, tá? E sabe, me sinto agora, eu tô outra, vocês estão percebendo que eu já tô a 1000 de novo, glória a Deus, né? Se vocês tivessem ouvido o áudio que a gente tava gravando, que eu tava gravando antes, pensei que tava gravando, mas não tava, tudo estratégia de Deus, né? E ninguém tava ouvindo. Eu tava me recuperando. Quando eu me recuperei, é que eu percebi que ninguém tava ouvindo. Eu comecei a ver uma mensagem, outra. Vocês não estavam nem conseguindo, acho que, passar mensagem por aqui. E aí eu resolvi fazer de novo, e dessa vez já 1.000.000. Com energia de renovação, com energia de libertação, com energia de vitória, com energia de conquista, meu amigo, minha amiga, você que tá me ouvindo agora, saiba. Não importa a tua fraqueza, Deus tem a solução. Energia de avivamento, ela te mostra, ela te guia, ela te fortalece, ela te protege. Ela te capacita. Porque todo mundo tem que sair do ciclo, do 23. Chegou no 20, opa, foi pro 22, não conseguiu sair, vai pro 23. Ou seja, volta lá, estaca zero e volta tudo de novo. Dessa vez eu tive uma chance, minha gente. Porque eu não me derrubei, mas eu não tava também 100%. Só que aí eu percebi onde eu tava falhando. Eu tava falhando em não ouvir o reconhecimento. Porque não são meros elogios, são reconhecimentos. Através desses reconhecimentos é que me salvaram. Através do seu, Sandra, de hoje, é que me resgatou. E eu tenho que dividir isso com as pessoas, porque isso é muito sério. Isso é muito importante. Isso foi capaz de me trazer de volta e me fortalecer ao ponto de não ter medo mais de críticas, não ter medo mais. Tá dando interrompida? Tá dando transmissão interrompida, é isso? Vocês estão me ouvindo, minha gente? Verifica para mim se vocês estão me ouvindo. Interrompeu a minha transmissão. Estão me ouvindo, gente? E agora, tá direitinho? Engraçado que não tá me mostrando aqui.
tô até pedindo aqui pra meu pessoal de casa dar uma olhadinha aqui no meu molden. Agora tá normal? Glória a Deus, minha gente. Mas vocês estavam me ouvindo? Estavam me ouvindo direitinho? Eu acho que eles já regularam lá pra mim. Vê se vocês estão me ouvindo direitinho. Mas não tá ouvindo bem, mas melhorou? Vê se melhorou, gente. Agora que eu descobri como escrever. Melhorou? Glória a Deus, gente. Vamos continuar então. Ô, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Então vamos lá. A energia de abatimento é triste, né? Mas é infeliz. Já é derrotado por natureza, ou não é? Já é derrotado por natureza. Vai usar de tudo para bater. Tá repreendido em nome de Jesus. Bom. Retomando, né? Essa nossa energia de misericórdia que nós retomamos. Na verdade, a palavra é essa mesmo. Nós estamos retomando. Dia 13 se deu. Eu tive esse ataque, vamos dizer assim, onde... havia me colocado de checkmate, aí veio toda a preocupação, puxa vida, quem tá chegando agora, né, vai ser meio que, né, vai ficar chato pra mim, eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês, fica chato pra mim, fica meio constrangedor, né, fica parecendo, puxa vida, olha só, tá vendo, ó, tem gente reclamando, né, ó, então não é tão bom assim, né, e boa noite, Lucineide, seja muito bem-vinda, minha linda. E depois você assiste tudo, tá? Muito obrigada pela sua presença. Glória a Deus, meu anjo. É isso aí, Sandrinha. E presto aqui a minha homenagem a você, Sandra, porque hoje você me salvou mesmo, viu? Você deixou essa mensagem aqui, olha. Foi no domingo, às 2 horas da tarde, né? Se eu não me engano. Foi às 2 horas da tarde. E eu só ouvi hoje. Mas eu ouvi na hora certa. Não era para ter ouvido ontem, era para ter ouvido hoje. Viu? O teu reconhecimento me salvou. Você pode ter certeza disso, que a tua bênção é muito grande, tua energia já é de bênção e vitória. E eu só tenho a agradecer muito e reconhecer o que esse teu reconhecimento me causou, tá? Então, vamos lá. Bom, eu vou soltar aqui aqueles 3 microáudios que você passou para mim, Sandrinha, que não tem nada pessoal seu, tá? Não fala nada pessoal, né? Mas mostra a tua gratidão, o teu reconhecimento em relação ao nosso trabalho. E eu preciso deixar aqui que é para envergonhar o inimigo, porque o inimigo ele vem nos envergonhando, né? Ele vem se aproveitando da minha humildade, do meu caráter, da minha honestidade. Então ele vem tentando nos abater há muito tempo e agora eu vou dar um checkmate nele. Agora sou eu que vou dar um checkmate nele. Ele tem sempre ganhado todo esse jogo de xadrez, né? Mas agora quem vai ganhar somos nós, tá? Então eu vou colocar aqui, minha gente, para todos vocês ouvirem o que foi capaz de me resgatar nesse momento, e é por vocês que eu vou estar dando atenção daqui para frente. Não importa mais se alguém vai criticar, se alguém vai falar mal, porque eles não sabem. Eles não sabem reconhecer uma pérola, eles não sabem reconhecer um ouro, o valor deles é diferente do nosso. Então eu não vou dar mais atenção a essas pessoas, né? Que o que eles querem não é o mesmo que a gente. E a gente está aqui unido porque a gente precisa fazer a diferença, a gente está fazendo a diferença e toda a nossa melhoria, tudo que a gente traz de bom, toda a mudança acaba refletindo num conteúdo coletivo e é por isso que as energias de abatimento elas nos abatem de verdade. Então eu vou soltar aqui esses 3 microáudios e depois a gente vai continuar, tá bom? Minha mãe linda, maravilhosa, um feliz dia das mães pra você, mesmo distante, queria estar pertinho pra te dar um abraço, desejar um feliz dia da mãe pessoalmente, mas tudo vai. Mãe, eu li o livro, assisti o filme e eu vi
ensinou muitas coisas. E cada dia mais estou me aprofundando, tá tudo clareando as minhas ideias. E cada palavra, cada sentido que o peregrino passou, faz sentido com a minha vida. Então, cada vez mais quando eu leio mais, ele fala comigo como se fosse eu estivesse passando aquela situação. Estou aprendendo com a senhora, estou aprendendo, estou chegando, já estou começando a ver as visões totalmente diferentes. É muito bom quando a gente começa a conhecer Jesus e amar a Ele como Ele existe e ver o quanto que Ele é maravilhoso. Estou aprendendo, estou curtindo. Às vezes, como a história, a gente quando começa a ver as coisas como é verdadeiramente, a gente começa, quanto mais eu leio, mais eu fico ansiosa de saber como mais conhecer Jesus. E quando eu leio a Bíblia, já faz sentido o que eu leio. É tão maravilhoso quando você lê uma coisa e você começa a entender porque eu falava, como é que eu vou ler a Bíblia sem entender o que fala aqui? E com o Peregrino, não. Eu comecei a ler o Peregrino, comecei a ver a palavra de Deus na Bíblia e comecei a entender o que a Bíblia falava para o Peregrino. Justamente era o que ela queria falar para mim, as coisas, e eu não conseguia entender, não conseguia ver. Agora, tudo que a senhora fala, que a senhora... Quero que a senhora sinta orgulho de mim. E eu quero ser uma discípula também da senhora, assim. Quero ser igualzinha a senhora, ter esse dom maravilhoso de conseguir levar, ajudar também muitas das pessoas que precisam. Quantos precisam de um apoio, de uma, como é que se fala? Um pouquinho desse amor que a senhora distribui para todo mundo. Que a senhora tem um coração grande, o seu amor é profundo, e a senhora não pede nada em troca. A senhora ajuda todo mundo, é que nem Deus. Ajudou, sem ter nada em troca, e mesmo assim a gente é crucificado, né? Quando mais a gente pede a Deus, ama a Deus, mais a gente é atacado. Mas é assim mesmo. A gente tem a nossa recompensa lá fora, na mão de Deus. Isso é o que importa. Bom, e de repente, depois daquele ataque que eu tive, né? Eu hoje não tinha me recuperado, fiz oração, não estava 100%, vocês perceberam. Eu até comentei, Senhor, mesmo a gente fazendo essa oração um pouco morna, aí o pessoal quer saber, eu vou aproveitar que eu tô meio morna, que eu não tô quente, que eu não tô fervendo, e vou recolher, todo mundo também deve ter mais pessoas, né? Nessa realidade também. E aproveitei, gente, é tão impressionante quando a gente entrega a energia de avivamento, porque a energia de avivamento aproveita cada defeito seu para trazer outros. Cada falha, sabe? Cada coisa que você passou ou que tá passando, tudo é convertido a favor de você, se você tá sendo justo, se você tá sendo justo de verdade. Então, Sandra, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu te amo, você sabe disso, você é minha filhinha, né? De coração. Tô com você, quantas vezes você sentiu a sua presença, aliás, a minha presença, e quantas vezes eu senti a sua presença, não é? Quer dizer, é muito verdadeiro. Da mesma forma, gente, que eu sinto a presença de todo mundo, quantas vezes senti a presença da Elaine, a presença da Fátima, agora que é recém-chegada, né? Quantas vezes senti a presença dela, quantas vezes senti a presença da Eliana. Meu Deus do céu, Li. É incrível o que rola entre a gente, é incrível, é algo assim transcendental. É uma energia muito forte de Maria aqui presente com todos nós, gente. E isso o inimigo tem ódio, né? Dessa relação nossa, dessa união, desse campo de força magnético, de prosperidade. Quando uma pensa na outra, já dá aquela força da gente continuar, seja lá o que for. Sabe, a gente se torna forte, é a união que faz a força. Né? Então... É algo assim, gente, que a gente tem que valorizar, a gente não pode, por medo de ficar vaidoso, por medo de ficar orgulhoso, por medo de alimentar nosso ego, a gente deixar para trás. Porque não são meros elogios, são reconhecimentos de verdade. São testemunhos de pessoas que estão utilizando o nosso trabalho como ferramenta de trabalho interior. Elas não estão nos idolatrando, elas estão simplesmente reconhecendo o fato de que elas estão se dando bem através do nosso trabalho.
que é algo palpável, não é enganação, não. Não é charlatanismo, não. Não é mentirada, não. Não é imagem falsa, não. É algo verdadeiro que nós estamos apresentando. É de verdade tudo isso aqui. Não é mentira. Não é, estelionato. Não é estelionato. É algo que existe realmente e que resgata de verdade. Não é uma religião nova. É apenas uma forma de olhar para todas as religiões e entendê-las, compreender a missão de cada uma, compreender o intuito, a necessidade de conhecimento de cada uma. Só que por uma visão melhor. A gente trabalha a visão da pessoa, a gente faz com que a pessoa tire tudo que estiver entulhando, impedindo com que ela enxergue melhor, enxergue a verdade. A gente ajuda as pessoas a tirarem os véus de uma forma íntegra, de uma forma construtiva, sem preparando, né? Sem atropelar, sem colocar a carroça na frente dos bois. Sempre dando base, ou seja, é um trabalho completo. E eu estou me referindo apenas do trabalho gratuito. Eu nem cheguei ainda na consulta. A Sandra, ela é nossa consulente, mas ela jamais teria sido consulente se ela não tivesse uma coisinha, gente, capaz de mover o mundo. Vontade. Ela tinha a base, vontade. Ela não tinha uma internet boa. Quantas e quantas vezes ela usou a internet de favor, só para não perder um áudio nosso? Foi difícil para ela? Foi, mas ela tá aqui junto com a gente, aqui, ó, me assistindo agora. Aqui, ó, a gente tá comungando da mesma energia. Ela tá aqui presente, tá junto. Não é uma farsa. Não é uma testemunha paga, é uma realidade. É algo palpável. Jesus está feliz, muito contente, porque a gente está entendendo ele. A gente está entendendo porque que ele veio aqui nos resgatar. A gente está começando a abrir a Bíblia e entender o que ela está querendo nos dizer de verdade. Sem nenhum tradutor intérprete distorcendo tudo aquilo para ele ganhar alguma coisa em troca. Por isso que ela falou aquilo. Tá? Sendo que ela pagou sim pela nossa consulta. Com dificuldade, mas pagou. Mas antes ela já fez o trabalho dela. Ela já começou o resgate dela. Ela já começou a trabalhar o interior dela. Por isso que ela está tendo o máximo de aproveitamento. Ela utilizou como pré-consulta e agora como pós-consulta. Tanto que as coisas começaram a se dar. Mesmo ela não tendo ainda todo o conteúdo, acesso a todo o conteúdo, ela não tinha ainda passado os olhos pela necessidade de assistir, né? A gente já tudo que tá lá na Emo, no nosso grupo, na Eterna Mística da Humildade Oculta, que é uma igreja, sim, gente, ela existe nos mundos internos. Todo mundo aqui faz parte dessa mesma igreja. Porque essa igreja ela é formada por membros que constroem. Não é meros membros que entram e saem, frequentadores, batam cartão. Não. É energia. É campo de força, é luz. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Tem que ter muita garra, tem que usufruir, tem que ter boa vontade, não pode dar uma despertalhão, espertalhona. Não pode ser fingido, fingida, não pode usar de artimanha, não pode ter nenhuma contaminação de energia de abatimento. Não pode ser filho do anticristo, não pode dizer que é filho de Deus e agir como anticristo. Tem que ser justo, de verdade. Tem que estar, pelo menos, no caminho da humildade. Tem que ter humildade. E é o que o peregrino demonstra. E tudo que a Sandra já é, por natureza. Quantos de nós já somos por natureza? Só que a gente tem dificuldade. A gente é abatido desde criança, desde pequena. É só patada. Tudo para bater. Aí, de repente, a gente dá de cara com um trabalho como esse nosso. Que vai fazer você se enxergar, vai fazer você se reconhecer, vai fazer você se valorizar. E a partir daí se reconstruir. O inimigo vai ficar muito fulo da vida com a Rosita, não vai? Ele não vai querer atentar contra a imagem dela? Claro que ele vai. Ele vai usar as pessoas de quê? De bem? Não, as pessoas de bem sabem que a Rosita é boa. Não que ela seja boa, mas ela é útil. Útil. Utilidade, era isso que mais me importava. Eficácia.
Era isso que mais me preocupava. E eu tinha a pretensão de salvar todo mundo. Não tinha que funcionar para todo mundo, gente. Todo mundo tem que ser meu público-alvo. Opa, não é por aí. Infelizmente eu tenho que, sabe? Infelizmente eu tenho que assumir. Não é todo mundo. E para manter o meu trabalho de pé, para manter esse campo de força favorável para a gente crescer cada vez mais, não interessa se são 6, 10, 12, 20, 50, não interessa. Não precisa ser 1 milhão. Eu não preciso ter 1 milhão de seguidores. Eu não preciso ter 1 milhão de pessoas nessa nossa emo. Não preciso. Eu preciso só ter, não importa o número, pessoas qualificadas, voltadas de verdade, porque às vezes basta um para salvar. Um para salvar o mundo inteiro, gente. Um. Bastou só Jesus para nos salvar. Todo aquele que nele crê terá vida e vida e abundância. Mas, obviamente, todo aquele que nele crê e amadurecer na fé e se reconstruir pela ótica que ele veio nos apresentar. Que era muito difícil o ser humano poder entender e conceber, porque o ser humano era filho mais de Satanás do que do próprio Deus. Ele estava mais contaminado, todas as tendências venciam ele, todos os sentidos levavam o ser humano para o abismo. O ser humano estava mergulhado no pecado e não tinha condições nenhuma dele sair, sozinho não. Tanto que as igrejas tiveram que, para poder mantê-las lotadas, fizeram uma artimanha ali para poder, né? Opa, vamos continuar com o sacrifício, porque aquele indivíduo é muito difícil ele ser limpo, ele ser purificado. Ele é um pecador nato, então ele é assumido, então ele vai ter que pagar pau, continuar pagando pau pro diabo para poder obter as coisas, senão ele não vai ter. Porque ele não tem merecimento de Deus, ou seja, tudo é sempre provisório. Se ele parar de dar sacrifício, já era tudo, acabou tudo. Só que o que a Rosita veio apresentar é uma vida diferente. O que a Rosita está apresentando é uma vida e abundância. É Jesus na veia mesmo. Quer a pessoa queira ou não. Quer a pessoa aceite ou não. É Jesus na veia. É a palavra de Cristo traduzida. Sem mistérios. Sem véus. E é o que as pessoas às vezes não entendem. Então eu não vou dar mais vazão a essas pessoas. Sabe, eu não vou mais me preocupar com as críticas, sabe, com as tentativas de destruir, porque eu tenho vocês, eu tenho a certeza absoluta de que o nosso trabalho realmente funciona e ele é necessário. Olha só a responsabilidade. Ele é necessário. Sabe quando que sabe quando que caiu minha ficha? Eu pensei assim, puxa, hoje eu tô meio assim, né, eu tô meio adoentada, não vou poder então ministrar. Aí veio aquela coisa, não. Te vira, restaure sua energia, você vai melhorar, gente. E eu gripada, nunca tinha me acontecido isso, parou a gripe naquele momento. Depois de muito voltou um pouquinho, mas depois me curei. Ou seja, aquela coisa que estava me abatendo, enfim, do coletivo, imunidade, enfim, não interessa, aquilo não foi capaz de vencer a necessidade que eu tinha de estar aqui. Era necessário. Tinha que ser. Então Deus abriu o mar e apesar da minha gripe, eu não tinha mais gripe naquele momento do áudio. Eu não tinha. Naquele momento eu estava perfeita, saudável, enfim. Tá? Então isso, gente, é muito valoroso. Isso é a gente comprovar a Bíblia real na nossa vida. É viver a Bíblia. Viver a Bíblia não é para qualquer pessoa. Tem que estar em estado de santidade. E estado de santidade a gente já ensinou, já em muitos áudios, principalmente através dos últimos vídeos do Retiro Espiritual de Carnaval e de Quaresma. É ou não é? Que a Sandra, ela aproveitou ao máximo e por isso que ela está aqui com a gente. Há pouco tempo, antes dela me dar esse testemunho, hoje, esse reconhecimento, esse carinho, né, essa gratidão que ela demonstrou, essa energia que eu senti como um bálsamo e recebi como um bálsamo. Essa energia, antes dela me passar, ela tinha me falado a semana passada que ela ganhou. Gente, ela não sabia todo o conteúdo ainda, não deu tempo dela ouvir todos os áudios, acessar todos os vídeos, não deu tempo ainda. E do nada, olha só como a coisa é de dentro para fora, gente. Só o fato, tipo, Rosita, eu não consegui acessar ainda a maioria. Não se preocupe, o conteúdo integral
você já está recebendo pela força de vontade que você tem. Você sintonizou, já está sincronizado e você já está recebendo todo o conteúdo do curso inteirinho, minha gente. É assim que funciona. É assim que funciona. E olha só a comprovação. Pela própria vida da Sandra, não só por ela, mas de várias pessoas. Quantas e quantas vezes eu passei por telepatia as mensagens, porque eu não poderia transmitir naquela hora, fazer um áudio naquela hora. Mas a minha vontade era tanta de passar que eu acabei passando para um monte de gente. E os mais assíduos recebem a mensagem. Os mais assíduos, minha gente. Eu não tô falando daqueles que vêm de vez em nunca. Aqueles comprometidos ainda com a fofoca, com a mentira, com a calúnia. Aqueles que adoram ver os outros derrubados para poder sentir melhor. Eu não tô falando deles. Eu tô falando daqueles que estavam comprometidos com a energia de construção, de avivamento. Seguir realmente a palavra de Deus e se tornarem justos. Se recusando-se a olhar para o lado. Não, muito obrigado. Sabe? Oração de São Bento. Aqueles que assumem a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Isso é regra. E tem gente já instalado com isso, já tem gente já com esse argumento instalado, com essa oração instalada, a pessoa já é isso por natureza. Não tem como. Só que ainda tem falhas, o inimigo reconhece. Todas essas falhas, quando são jogadas na nossa cara, como aconteceu no dia 13, no próprio dia de Nossa Senhora, é muita sacanagem, né, gente? Muita sacanagem, né? Na hora do recebimento, daquela coisa toda, vem uma bordoada dessa. Meu Deus, justo essa hora. Opa! Quem está acompanhando o nosso trabalho sabe o que está acontecendo. E eu não tenho vergonha de declarar a minha fragilidade ainda. Porque através do fortalecimento, vocês são testemunhas do fortalecimento e vão continuar sendo. Vocês vão ver como é que se transcende. Eu vou deixar registrado o meu testemunho, como eu tenho registrado há muito tempo, há muitos anos já. Todas as minhas transcendências, tudo que eu já usei como trampolim, todas as adversidades que eu usei como trampolim, como motivador de melhoria, tá tudo gravado. Toda a minha melhora de hoje, o como eu cheguei aí, nisso, como eu cheguei aqui, tá tudo registrado nos meus áudios. Bobo é quem não tá recebendo essa bênção. Bobo é quem não tá registrando. Bobo é quem acha que, tô com preguiça. Tem condições, tem uma conexão boa, mas acha que não precisa. Sempre deixa para depois ou nem quer. É uma pena, eu fico possessa da vida quando eu ouço isso. Eu fico triste, eu fico pensando, puxa vida, né? Oh, meu Deus, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu correria para ouvir tudo o quanto antes. O quanto ainda estou vivo, o quanto ainda estou viva. Porque é nos detalhes que o inimigo pega, né? E às vezes assim, já melhorou, Rosita, muito obrigada, já tô melhor, não preciso mais. Opa! Oh, meu amigo, melhorar não é curar, não é sair. Pelo amor de Deus, enquanto você não estiver lá no alto, por favor, faça... Alguém tá te cobrando mais alguma coisa? Não, é um trabalho gratuito. Você tem o dever de fazer isso, você tem a obrigação de continuar. Sabe? Ninguém é forçado a nada, mas se o negócio tá surtindo efeito, continua se alimentando. Não é? Que mal vai te dar? Não vai te dar mal nenhum, muito pelo contrário. Mas se você parar, eu tenho percebido isso, se a pessoa para, nós não somos religião nenhuma. Só que a pessoa, por aí, gente, nós, até eu, faz bem até pra mim meu trabalho. Porque sem esse trabalho da gente, eu vou dizer uma coisa, fica difícil viver o mundo cão daí fora, viu? Porque é só reclamação que a gente ouve, é só gente abatida, é só gente motivada pela energia de abatimento. A gente aprende a ver o mundo diferente, minha gente, com esse trabalho. A gente aprende a ver o mundo como deve ser visto. E a gente se capacita para poder interceder pelas pessoas. A gente precisa se manter de pé. E sem essa reunião, sem esse campo de força, fica muito difícil. Porque a mídia não tem isso, não tem um trabalho como esse para oferecer. Ninguém tem um trabalho como esse para oferecer. Me apontem quem tem um trabalho como esse para oferecer. Eu não sei por que Deus deu para nós essa missão, essa tarefa. Mas eu recebi com muita seriedade e muita responsabilidade e já sei que eu preciso cumprir. Custe o que custar. É difícil, vocês não sabem o que eu tenho que vencer diariamente para poder estar aqui com vocês. Vocês não têm noção. Mas eu agradeço a Deus a cada dificuldade, porque eu sei o quanto é necessário abrir portas do inferno para resgatar vidas. Vidas inocentes. Não estou falando dos demônios, aqueles que não querem.
mas eu tô falando dos inocentes que estão à mercê desses demônios, que imploram uma ajuda e não sabem o que fazer. Pessoas que estão vivendo o inferno aqui em vida, aqui na terceira dimensão, sem paz, sem luz, sem esclarecimento, sem instrução, e ficam aí apelando para essas pessoas que ficam pedindo data de nascimento. Ai, olha, hoje é dia de tal coisa. Ai, me passa o seu nome e data de nascimento aqui para poder fazer oração. Gente, é utilizada a energia de vocês. Isso tudo é mentira. Já foi comprovado. Bruxos metidos a magos, enfim, tudo isso aí, feiticeiros, pega o nome de vocês e coloca lá no pé do santo, vocês estão ferrados. Porque eles se aproveitam da energia de abatimento, ou seja, viu você ali no chão, vai lá se utilizar. Sabe? Infelizmente é assim, minha gente. A gente tem que tomar muito cuidado com quem hoje em dia a gente expõe a nossa vida, com quem hoje em dia a gente pede ajuda. Tem gente que parece que faz roleta russa, atira para todos os lados, quem ajudar primeiro melhor, não se preocupa com preço. E quando eu me refiro a se preocupar com preço, não estou falando de monetário. Quanto que vai me custar esse trabalho gratuito? Esse trabalho gratuito que eu me refiro, trabalho mesmo de magia. É de graça, não pode ficar. Ou seja, a pessoa está fazendo algo que a pessoa não tem nem noção do que é. Não é um fornecimento de uma ferramenta de trabalho. Não, gente, é diferente. É dar uma coisa pronta, sendo que já é ilegal perante os olhos de Deus. Ou seja, a pessoa já está ali, mais para baixo ainda, está além do inferno. Nem no inferno a pessoa está. Então ela se condena mais ainda e não percebe, porque ela está tão cega pela vaidade, está tão cega pela rejeição, está tão cega pelo abatimento, que ela quer só sentir o gostinho de ter a pessoa de volta para ela. Nem que seja por vingança, não é isso? Ou, enfim, a pessoa está motivada pelo quê? Está monitorada pelo quê? Isso tudo as pessoas têm que perceber, elas não percebem. Elas não se ligam. E isso é grave. Então, um trabalho como esse, de esclarecimento, de falar, quem é que fala? Como é que funciona, né, as energias de abatimento? Quem é que explica dessa forma? É muito raro você encontrar. Você encontra, às vezes, nos livros, né, milenares, vamos dizer assim, no conhecimento milenar. Mas se você não for na fonte mesmo, nos mundos, através dos mundos internos, você não consegue entender, você não consegue interpretar, porque falta tem um monte de brecha que tem que ser preenchida através do nosso entendimento, que a gente não tem preparo, então fica tudo muito vago. Por isso que a Sandra falou, nossa, lê a Bíblia agora, depois que eu participo do teu trabalho, e li agora o Peregrino. Nossa, faz toda a diferença. Agora eu tô conseguindo entender e interpretar melhor. Ou seja, ela tá podendo curtir mais. A probabilidade dela vencer é maior. A probabilidade de todos vocês vencerem é muito maior. Porque vocês estão ali entendendo. Entender é tudo. Querer entender é a base pro entendimento, tá? Porque não adianta. A pessoa não entende se não quer. Não quer. Não é nada pra pessoa isso. Tá? Então, quando a Sandra, tinha recebido, ela falou do nada, poxa, ela não tinha acesso completo aos nossos materiais, mas ela estava tão entrosada, ela estava tão unida com a minha energia, e ela clamava, e ela orava, e ela pensava em mim, ela estava tão ali, que ela recebeu do nada o livro do Peregrino. Veja bem, a internet dela estava ruim, mas não interessou. Deus, veja bem, abriu um portal, fez alguém, um filho de Deus, uma filha de Deus, dar o livro O Peregrino para ela ler. E ela, apesar de toda a dificuldade, que obviamente eu não vou citar, claro, né? Nem se preocupe, né? Toda a dificuldade, toda a lambada, de um, de outro, tudo ela tava ali firme, não vou esmorecer, não vou me entristecer, não vou mais me arriar. E aí eu dando força pra ela, ela. E ela se apegando a essa força, ela se apegando a essa mão, e ela indo, ela conhecendo. E eu, não é eu, é Deus. Não é Rosita, é Deus, é Jesus. Tá, mas como é que funciona? Mas como é que é? E como é que é? E ela foi indo. Olha só que vitória. Olha só que vitória. E eu falei pra vocês, quando eu coloquei o Peregrino, tá? Lá na Emo, quando eu falei, gente, vai assistindo, todos esses vídeos que eu vou colocando, vão assistindo que na hora certinha a gente vai falar sobre eles.
Porque todos os materiais, eles são interligados, é um assunto único, só que com vários parênteses, né? A gente vai voltar em todos os parênteses que ficaram ainda abertos, lógico, para poder ter o grau de entendimento maior dentro de cada um assunto, a gente precisa abordar outros também. E é assim que a vida nos oferece, não é sequência, tá? É vivência. Não é teoria, é prática, é exercício. Senão a gente não entende, senão não é completo, é integral. Por isso que a oração da gente tem que ser fervendo, não pode ser morna, nem quente, tem que ser fervendo. Tem que ter fogo. Olha o equilíbrio, né? Dos 4 elementos, não é isso? Fogo. Gente, que loucura! Como é que... Olha só, agora vocês estão entendendo, né? Quem é que assistiu ontem? Tô toda arrepiada e tô pegando fogo aqui, minha gente. Tô falando sério. Oh, meu Deus, glória a Deus, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Gente, espero que todos vocês estejam sentindo esse fogo. Tô falando sério, a coisa é brava, é muito bom, meu Deus, obrigado, Senhor, glória a Deus, é muito bom. Recebam agora essa energia de prosperidade, minha gente. Recebam agora essa energia de luz, essa energia que restaura, que cura, meu Deus. Todos os doentes, Senhor, que restaura a imunidade, restaura a cabeça, restaura a mente, o espírito, Senhor, o emocional, meu Deus. Espanta todo o voodoo, desmancha, desmonta toda a feitiçaria. Retira tudo que é de ruim desse homem, dessa mulher, Senhor Jesus, agora pelo poder sagrado do Teu Espírito Santo, Jesus. Muito obrigada por essa dádiva, pelo Teu sangue ter sido derramado, Senhor, pela Tua vida ter sido reconstruída, meu Deus, de mostrar para nós como é que funciona, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por essa força de vida. Oh, meu Deus, olha só. Como que se equilibra? O fogo é o único elemento não habitável. Eu quero que todos sintam a mesma coisa que eu estou sentindo agora. Eu vou dar uma pincelada do que eu falei ontem. A luz é um, né? Nós somos um também com Deus, só que a gente caiu. A gente se densificou e caiu por causa de tanto pecado. E a gente se dividiu em 7. Por isso que a luz, quando vem para cá, para a tridimensão, ela é dividida em 7. 4 e 3. 3 é imperatriz, 4 é imperador. Isso a gente vai detalhar, tá, gente? A gente só vai pincelar para vocês pegarem essa carona agora. Dessa energia maravilhosa, de reconstrução, de vida, de força. E quem sentir isso está sendo reavivado. Glória a Deus, meu Deus, por esse reavivamento. Eu estava precisando, Senhor. Obrigado, Jesus. Tu sabe a luta, meu Deus. Tu sabe tudo, meu Deus. Restaura, me protege, me guia, Senhor. Me fortalece, meu Pai. Amém, Senhor. Obrigado. Oh, meu Deus, não deixa nada mais nem ninguém atrapalhar, meu Deus, o fluxo original desse trabalho, meu Deus, para que todos possam igualmente receber, Senhor, os frutos, meu Deus. Todos aqui estamos sob efeito de uma cooperativa. Somos uma cooperativa energética, minha gente. Como descrito, a EMA é uma cooperativa energética. Ela é formada por membros que formam uma cooperativa energética. Como descrito lá no Mundo Mágico de Rosita. Esse é o desejo dos mestres ascensionados da grande fraternidade branca universal. Todos como um. Uma única energia, sustentada por essa cooperativa, por cada membro. 4 elementos. Fogo, único elemento não habitável, e os 3 elementos habitáveis. Terra, a terra comporta a vida, o ar comporta a vida e a água comporta a vida. O elemento fogo, ele quando vem através da interligação, quando você submete, quando você se impulsiona para o alto, e só submete se impulsionando para esse alto, e acostuma a se impulsionar para esse alto, como um impulso de uma ave para voar. É esse impulso, nós somos ave. É esse impulso, nós somos uma ave. Então a gente se impulsiona para o alto. Esse movimento de energia, essa vontade que a gente tem, mesmo no início, aquela coisa a gente não sabe muito bem o que é, mas conforme a gente repete tanto que a gente cria condições, a gente cria um caminho. Através desse caminho, a gente une o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele 3. A grande internet cósmica, o Pai, o provedor, o Cristo, o Filho. E o Espírito Santo, que é a conexão que se faz através dessa ligação. Então Jesus, ele morreu,
ressuscitou, e todo esse conhecimento vivido por nós diariamente, a cada minuto, a cada instante, todos esses mistérios sendo revelados a partir da nossa vida, a partir de cada minuto da nossa existência, manifestado em cada pensamento, monitorado em cada sentimento, desfazendo assim todos os males, revivendo assim toda a vida. A partir daí a gente junta num só. E aí vem o fogo do Espírito Santo verdadeiro, verdadeiro, que é quando a gente sente todo o nosso corpo queimar, como se a gente estivesse com calor, só que um calor confortável, um calor de dentro para fora. Maravilhoso, minha gente, tá? Bom, eu quero agradecer a presença de todos, especial a Sandra. Muito obrigado. Vou ler agora o que ela escreveu. Com medo de cair minha net, mas Deus é com nós, com a gente, com certeza. Olha só, ela disse assim, paguei sim e não me arrependo, né? E se pudesse eu pagava mais de novo, porque isso que você oferece não tem dinheiro que pague, né, seu trabalho. E muito maravilhoso. Sou muito grata, eu sou muito grata, porque é como o descrito, né? É como a energia descrita no filme ou no livro, A Profecia Celestina, né? É algo que você doa e eu dou, e você doa e eu dou, e aí o negócio cresce, né? A coisa toda vai e evolui, e isso não tem preço, gente. Não é? Então, tipo, é algo maravilhoso, é algo muito transcendental, é algo palpável. Quando a gente olha, depois a gente olha tudo diferente. A gente olha com olhos de esperança. A gente entende que a esperança é a última que deve morrer, vamos dizer assim. A gente entende que a fé, ela realmente move tudo quando a gente quer, né? Então é sensacional. Não dá para colocar em palavras. Tem que viver para poder perceber, para poder enxergar. Tem que crer para poder enxergar, né? E tudo faz parte de uma sequência, de uma mecânica aí quântica, e a gente precisa cada vez mais fluir nisso e permanecer isso. Porque quantos anos de sofrimento a gente teve, né? Quantos anos abatidos a gente sofreu? Vocês pensam que a gente não vai sofrer a sombra desse abatimento de novo? Ó, cuidado, hein? Ó, muita felicidade, sabe como é que é? Pode vir qualquer coisa e destruir. Ó, né? A gente vive sobre essa sombra, né? O inimigo, ele sempre vai se aproveitar. A gente está dissolvendo essa sombra. Agora é vida nova, a gente merece. A gente não pode ter medo de nada. Deus nos fez para isso. Jesus veio para nós termos vida e vida em abundância. É essa promessa que a gente tem que se agarrar. É nisso que a gente tem que se preocupar, né? Ou seja, não se preocupar, mas se importar. A verdadeira importância que a gente tem que dar é com o novo. É com o registrado no Altíssimo. Mas nada nem ninguém, a gente não tem que se preocupar. A gente não tem que se importar com o mal. A gente não pode ter medo do mal. Não é verdade? E o que a Rosita estava fazendo era isso. Não é isso? Sem perceber. Veja bem, a Rosita, sem perceber, estava nessa. E aí, estava sendo utilizado, né, como mecanismo para poder arriar. Não vamos manter ali, ó, já pensou o vampirão, o tamanho do vampirão que estava se utilizando? O tamanho do vampirão que estava se alimentando deve estar meio pé da vida com a gente, né? Que se dane ele, na verdade. Que ele também se evolua, que ele também se restaure, que ele também dedicara com todo o sofrimento que ele causou. Não é isso? Fazer que nem o motoqueiro fantasma, né? Ó, bebe tu mesmo teu veneno. Não é isso? Se enxerga agora. Vai ter que evoluir. Tá repreendido o nome de Cristo, tá amarrado o nome de Jesus. Né? Agora vai ter que se melhorar. Agora vai ter que reparar todo o mal que fez. Vai ter que devolver tudo que furtou, tudo que roubou, tudo que provocou, tudo que retirou vai ter que devolver. E agora é tu com Deus, não é isso? É essa mentalidade que a gente tem que ter daqui pra frente. Tá? E sem medo, minha gente, a gente ir pra frente sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, sem medo nenhum. Mas sempre fervendo, hein? Jamais esmorecendo. Tá? Opa, essa energia de vitória que a gente está agora, a gente tem que manter. Em cada momento, não importa. Principalmente nos momentos ruins. Quando, né, o leão vem, né, os problemas vêm rugir, vêm ameaçar, vêm mostrar o quanto eles podem contra nós. Vem fazer a gente estremecer de medo. Opa,
Não vou me importar com isso. Meu Deus é maior. Entrego na mão dele e vou descansar. Veja bem, tudo isso é mecanismo de controle interno. Você precisa descansar mesmo nos braços de Deus. Aí você vai começar a entender o comunicado dos crentes, né? Se através do trabalho da Rosita, você vai entender toda aquela linguagem de crente, né? Toda aquela linguagem evangélica. Você não vai mais sentir raiva deles. Você não vai mais sentir, sabe aquela coisa resistente? Não, você vai entender e você sabe que você não precisa daquilo tudo, né? Daquelas cenas, daquelas coisas para você poder ter o mesmo Deus. Você já tem o mesmo Deus. Você já faz contato direto com ele. Você não precisa se sentir ameaçado, né? Ah, porque tem que dar o dízimo. Ah, porque tem que dar a oferta. Ah, porque... Ai, meu Deus, senão o devorador, né? Ai, meu Deus, o devorador. Não tem nada disso, é tudo mentira. E isso aqui a gente prova. Olha só que maravilha, a gente prova isso. Tá? E é isso, minha gente, é isso, sabe? Eu tinha que dar esse meu testemunho, sem vergonha nenhuma, sabe? Essa é a minha franqueza, essa é a minha realidade, é a minha verdade, né? E é o que eu vou levar. É o que a gente vai levar, né, Sandrinha? É o que a gente vai levar, minha gente. Agradecendo a todos vocês, viu? Pela presença da Paula, da Elaine, da Sandra Cristina, da Vânia, e da Lucineide, e de mais pessoas que eu sei que estão me assistindo, mas que não está aparecendo aqui, da Elaine, da Eliana, de todos que estão podendo estar aqui, estavam lá, né, também, né, com a Rúbia. Obrigada, Rúbia, Deus te abençoe imensamente, minha flor, viu? Não, minha linda, você que é top. Te adoro, você sabe disso, né? Enfim, gente, muito contente, viu? Muito contente nessa reunião maravilhosa, nesse culto, né? Por que não, né? Esse culto maravilhoso, a gente tá aqui reunido em prol de quem? Em prol de estar unido com Cristo, né? Na audiência de Jesus, né? Olha só que maravilha, né? Olha só que maravilha. Deus é muito bom, minha gente. Deus nos ensina. É só a gente querer, é só a gente manter o movimento propício, né? Da nossa energia. Sempre se colocando pro alto. Sempre se colocando pro alto. Se colocando pro alto. Nada, jamais nos colocando à mercê ou na dependência ou demonstrando ou criando um estado de dependência aqui no horizontal. Porque quando a gente cria, a gente acaba se vinculando. E quando a gente se vincula, aquilo tende a morrer. Aquilo tende a se esgotar. É onde a gente sente falta. É onde a gente começa a entender como é que funciona a energia de casal. Por que às vezes um casal esfria? Porque eles não têm Deus como único Senhor. Eles não louvam a Deus. Eles não se entregam a Deus. Eles não vibram, eles não fervem. Então fica fácil o inimigo derrotar. Fica fácil o inimigo controlar. Sabe? Fica fácil o inimigo separar. E o que a gente tem visto por aí? Né? A pergunta, tá, que me fizeram, que agora que a gente vai entrar, né, eu dei agora, vamos dizer assim, a primeira etapa, né, a gente terminou, tá, que eu precisei falar para vocês, e a gente já tá 1000 por hora de novo, glória a Deus, graças a Deus, né. E não vou temer mais, tipo, as pessoas, ai meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Caramba, eu tenho que mostrar a verdade pra pessoa, a pessoa vai acreditar na mentira do outro, né, no falso testemunho do outro. Não vou mais temer, é um compromisso que eu tenho com vocês, porque eu tenho que pensar em vocês, não dos que ainda vão vir. E quem tiver coligado, quem tiver que fazer parte dessa nossa frequência, dessa nossa energia, dessa nossa sintonia, tá? E dessa nossa nave, vamos chamar assim, dessa nossa cooperativa, vai entender, vai passar por cima, enfim, vai ter a visão atômica e vai ver a verdade nua e crua. Então, eu não vou mais me preocupar com a aparência, com o disse-me-disse, com o que podem fazer, que se dane. Agora, meu compromisso é único e exclusivo, não temerei mal algum, porque o Senhor é conosco. Aleluia. E é isso. 2 perguntinhas para fazer, aliás, para responder. Primeira delas, antes da gente entrar na outra pergunta, que a gente, né, quem tá na Emo sabe,
É uma pergunta até um pouquinho longa, né? Sobre a Fátima não tá aqui não, né? Fátima, se você tiver, meu amor, se você puder copiar e colar e colocar aqui para nós, eu agradeço imensamente, tá? Porque acabou de desligar agora o meu outro aparelhinho e deixa eu ver aqui eu ligando de novo, vamos ver se ele já recuperou alguma carguinha para poder dar suporte aqui, tá? Eu preciso ler todo a pergunta, porque tem duas perguntas aqui, né? Em relação à energia de casal, né? Porque, como que o inimigo faz isso, como que o inimigo consegue abater a circunstância e tudo mais, como a gente se fortalecer, que a gente, apesar de ter falado em outros materiais, sempre é bom a gente renovar, sempre é bom a gente falar no aqui e agora. Às vezes não adianta a gente falar, acessa lá o áudio de 3 anos atrás. Gente, por mais que eu ache que, sabe, não adianta eu achar, o negócio é o aqui e agora. Eu tenho que tentar passar para vocês na hora, sabe? Então, às vezes até a gente renova, flui mais, flui melhor. É necessário os áudios anteriores, todos, tá? Mas, às vezes faz parte de um conteúdo atual, né? E... enfim, é nítido. A primeira pergunta que eu não divulguei, porque tem muita coisa pessoal, então não dava para poder passar, se refere a pessoa, ela tinha um costume X e não tinha uma certa crença, ela não estava acostumada a acreditar na energia de Fátima, né? Na energia porque a energia de Fátima, ela restaura, ela aprimora, ela dá vida, né? Claro, né? Vamos dizer assim, que é a face de reconstrução. Ela faz parte da única, que é Deus, claro, mas ela tem uma função. Ela tem uma função única. E a pessoa orou. Ela nunca tinha feito isso e ela orou. Quando ela orou, ela percebeu nitidamente alguém do lado dela, agindo contra ela, alguém ameaçando, ela sentiu mesmo, como se tivesse alguém falando assim, olha, se você continuar com essa oração, eu vou te matar, é mais ou menos assim, gente. E ela teve medo, mas não teve tanto, porque ela estava já monitorada pela energia de proteção. E aí ela foi fazer alguma coisa, tal, e aquela coisa que ela estava fazendo, estava dando errado, e estava vindo, tipo, para machucá-la. E ela ficou um pouco assustada, não aconteceu nada, graças a Deus, mas ela ficou um pouco assustada e, Rosita, é normal isso, né? O que aconteceu? Realmente foi isso mesmo que eu entendi que estava acontecendo? Porque foi tão nítido, realmente foi isso mesmo que você entendeu, tá? Alguma coisa não tem mais controle sobre você, algum demônio, alguma entidade, seja lá o que for, que estava te submetendo ao fracasso. E de repente, ao menor sinal de você tentar fugir dele ou dela, né? Dessa entidade, ele te ameaçou, rugiu como leão, te ameaçou, atentou contra a tua integridade física. Para quê? Para tentar fazer com que você, através do medo, do amedronto, continuasse. Sabe, gente, domador de bicho, domador de cavalo? Eles agem igual. As entidades do mal agem igual. Aonde andam essas entidades? Né? Pois é, né? Pois é, a gente não vai entrar em detalhes porque as pessoas podem se ofender, as pessoas podem entender que eu estou atentando contra a religião alheia. Não é nada disso, gente. Religião, o que é religião? Religar, não é isso? Religar ao quê? Para quê? Ninguém para pensar sobre isso? Religar ao quê? Para quê? Né? Então não é religião. Tudo aquilo que usa de artifícios para invocar maus espíritos, para abater outros, para poder outros receber, tá errado. Tá errado, não é religião, não pode ser chamada de religião. Eu já me equivoquei, eu já me enganei, eu já, vamos dizer assim, já servi muitas entidades, mas me libertei. Graças a Deus, e demorei anos para me libertar. É claro, é lógico. Gente, a juventude toda aí tá dominada por essas entidades.
As escolas estão dominadas, está tudo dominado por essas entidades. E ninguém esclarece. A mídia está dominada por essas entidades, por esses marginais espirituais. E ninguém esclarece, porque eles dominam. Como é que vai esclarecer? Entende? Então a gente não pode ter medo de colocar para frente um trabalho como esse, porque pode ter 2 pessoas só, comigo 3. Se a gente fluir, se a gente conseguir fluir alto, 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 vibrar alto, 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 gente, pode ser uma única luzinha lá no céu, mas se brilhar, já vai ameaçar todo mundo aqui. Já vai ameaçar 1 milhão. Somos 3, mas somos capazes de vencer 1 milhão. É esse entendimento que Deus queria de mim. E ele sempre me mostrava, eu não entendia. Ele sempre me mostrava, eu não entendia. Agora eu entendo. Entende? Então, sabe, é nítido. A gente percebe mesmo os negócios, sabe, ameaçando a gente. É coisa ruim mesmo. Opa, não, você não vai. Não, porque você é minha. Não, porque você é meu. Não vai. Sabe? E a gente percebe que a gente fez certos compromissos, certas ligações, certos laços que a gente nem sabia que estava fazendo antes. A gente nem percebia que tinha feito. A gente não entendia. A gente achava que estava tudo certo. A gente achava que era por ali mesmo, que ali era o caminho. A gente agia como criança abandonada, sem pai nem mãe. Sabe? Primeiro que oferece doce, você pega? Claro. Né? Claro. Teu pai e tua mãe vai lá e fala assim, olha, não quero que você tome essa tal atitude, porque se você tomar tal atitude vai ter tal consequência, aí você não tem esclarecimento, você está sendo seduzido, você está sendo tentado pelo inimigo, você vai escondido, porque nada tá escondido, nada fica escondido aos olhos de Deus, né? Você vai escondido, vai lá, naquele terreiro lá, você vai naquele feiticeiro, naquela feiticeira, tá? Não tô falando de religião, tô falando de magia negra, tô falando de atalhos. Atalhos para conquistar, e não é por aí. Sandra, agora você vai entender melhor ainda o nosso trabalho. A cada áudio você vai entender melhor ainda, depois que você leu O Peregrino. E assistiu o filme, né? Olha que maravilha. Aí eu pergunto para todos vocês, principalmente as 800 e poucas pessoas que estão lá na Emo, que são pouquíssimas que participam assiduamente, né? Quem, desde aquela época, assistiu, pelo menos nem que seja uma vez, o filme O Peregrino? Olha que fácil, nem pedir para ler. Nem pedir para ler. Vocês acham que a Sandra não tem dificuldade? Ela tem dificuldade, só que apesar da dificuldade dela, ela conseguiu ler o livro inteiro e entender. Tá? Então, não é uma questão de doutorado. A pessoa precisou fazer doutorado, a pessoa precisou fazer MBA, né? Para poder entender o livro. Não, ela não precisou. Porque não se trata disso, não se trata de intelectualidade, não se trata de título. Vocês percebem, gente? São outros valores, é de dentro para fora. Tá? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Eu não estou dizendo que, não, Rosita, isso quer dizer que você não trabalha para a pessoa se formar, ser alguém na vida. Claro que não, muito pelo contrário. A gente ajuda as pessoas a se formarem e ser alguém na vida. Se você tem capacidade elevada, você não se preocupe que Deus ele vai te ajudar a chegar no teu máximo. Se você já é um cientista nato, ou se você precisa atingir tal grau para poder assumir tal missão, ele vai te capacitar, ele vai te colocar lá. E não se surpreenda se isso não acontecer logo. Isso é fato. Tá? Então, obviamente que quantos e quantos consulentes e consulentes passaram por nós, não acompanham propriamente, mas conseguiram muita coisa através do nosso trabalho. Muita coisa. Tá? E se mantiveram. Porque existem níveis e níveis, né? E se mantiveram. Vêm de vez em quando, falam oi, agradecem tal, não ficam muito assim, não são tão assíduos, mas eles já estão num grau onde não há tanta necessidade de estar lá com tanta assiduidade. Porque eles já estão com algo, vamos dizer assim, de nós lá, né?
sabe, em movimento, em pleno movimento. Eles já conseguem manter aquele movimento sozinhos, sem ajuda. Só que tem pessoas, nós sabemos que tem pessoas que não podem, não conseguem ainda obter esse movimento ou manter esse movimento sem ajuda, sem a nossa ajuda. Então necessitam. Ainda não se extinguiu o mal completamente. Amenizou o sintoma, aparentemente já curou, mas pode voltar a qualquer momento. Por quê? Porque a pessoa ainda não saiu do raio de alcance. A pessoa tem que sair do raio de alcance. E às vezes não dá, minha gente. Às vezes é dentro de uma casa, às vezes depende da mudança de outra pessoa para poder sair de vez de uma situação, às vezes é dentro de um trabalho. Então tem que manter o nosso trabalho, tem que se manter na assiduidade. Quem já voou, já tá lá em cima? Já tá lá em cima, legal, maravilhoso. Faz parte da emo também, sim, mas já tá lá no seu posto de alicerce. Vocês percebem? Vocês estão conseguindo perceber? Né? Parece muita coisa, mas não é. Se torna fácil entender. Tá? Para nos entender, não é uma questão de intelectualidade ou de estudo. É uma questão de querer, ter boa vontade, porque Deus dá tudo. Deus dá todas as condições. Olha, eu nem sabia dessa, jura? A Sandra tá dizendo assim: eu já assisti o Peregrino 1 e o Peregrino 2, que agora é a esposa dele que vai em busca da porta celestial. Jesus, jura? Eu quero ver. Eu não assisti, olha, nem sabia disso. Sandra, olha que maravilha. Eu vou assistir hoje. Vou assistir hoje, no decorrer da semana a gente vai falar sobre isso. Olha só que maravilha, né? E eu acho que a gente já conseguiu falar, né? Eu acho que consegui, através do meu testemunho, mostrar como é que funciona a energia de abatimento, né? Eu acho que a gente não vai precisar falar a semana toda sobre isso. Eu acho que eu já vou engrenar no Peregrino, porque o próprio Peregrino já mostra também como funciona a energia de abatimento. Só que ele já põe pra frente, né? A gente vai falar sobre isso, Sandra. Muito obrigada, Flor. Muito obrigada de tudo, viu? Olha, eu não tenho palavras, você sabe disso. Tô emocionada, gratificada. Você não faz ideia. Você faz ideia, né? Você sente também, né? É algo que não dá pra enganar, né, gente? É o que eu sempre digo. Você não precisa falar nada pra poder você saber de tudo. Às vezes tem gente que quer me entulhar de um monte de coisa. Não, Rosita, você precisa saber, senão como é que você vai poder me ajudar? Ou seja, a pessoa, ela fala isso por quê? Porque realmente, ela naquele momento, pela lógica dela, ela tem razão. Ela, para poder fazer com que eu faça o que ela quer, ela tem que me dizer, olha, Rosita, você vai por aqui, você vai por aqui, você vai por aqui, para você poder me trazer onde eu quero. E não é assim o meu trabalho. Meu trabalho é diferente. Eu não vou servir a pessoa, eu vou servir ao Cristo dela. Eu vou servir à evolução dela. Eu vou servir à necessidade dela. Eu vou servir ao intuito maior dela. Eu não vou servir o estado de egoísmo, eu não vou servir a mesquinhez, eu não vou servir a criancice, porque lá na frente ela, lapidada, vai me cobrar. Rosita, por que você não insistiu? Rosita, por que você serviu ao meu ego daquele momento? Você me prejudicou fazendo assim. Ou seja, eu não vou estar ajudando a pessoa. Entendeu? Eu vou estar endossando e colaborando pro erro dela. Eu vou pagar karma se eu fizer isso. Vocês entendem? Então, quanto menos souber da pessoa, melhor é. Me perguntaram ainda hoje assim: Rosita, tem áudios, tem vídeos seus aí que você falou tanto que todas as cartomantes, todos os videntes de Facebook era tudo charlatão. Como é que você se submete ao Facebook? Como é que você tá? Como é que você me explica isso? Me jogou na cara, gente, literalmente. Aí eu falei, eu não me senti mal, muito pelo contrário, porque quantas vezes já falei sobre gente, tô aqui por causa disso, disso e disso. Ainda aí respondi pra ela, por isso mesmo que eu tô aqui. Porque tá assim de charlatão. E eu tenho que estar no campo de batalha. Eu não tô agindo contra ele, eu só tô mostrando para as pessoas o que é um vidente de verdade e como ele age. O que é um vidente de verdade e como o vidente age. É assim que se faz, para desmistificar. Então o fato de eu dizer assim, olha, vidente de Facebook é tudo charlatão, não significa que eu não possa passar a ter um trabalho no próprio Facebook, justamente para poder, vamos enxotar o negócio? O templo estava todo contaminado, né? Mas nem por causa disso que Jesus deixou de frequentar, muito pelo contrário. Não é isso?
tá? Gente, eu vou falar uma coisa que me veio hoje, que se eu não falar eu vou esquecer. Porque as coisas agem assim, né? Elas fazem a gente esquecer. Eu lembrei, deixa eu falar. Eu tava raciocinando, sabe? A postura de Abraão. Caraca, o Abraão não era filho de Deus, não. Não era filho de Deus. Pô, o cara chegava no lugar, pô, a terra era da pessoa, e aí falava, não, vamos lutar para expulsar essas pessoas e vamos tomar. Como assim? Precisa abater para poder ter? Para conquistar? Pô, que Deus era esse? Era o Satanás. Ele fazia sacrifício para quem? Para Satanás, não era para Deus. Olha a equivocação. Olha o equívoco. O cara não teve paciência, não teve fé o bastante no Deus do avivamento dele. Ele tinha que fazer um filho com uma criada. E depois, se ele tivesse tido paciência, ele tinha tido filho com a mulher dele. E aí deu no que deu, né? E aí surgiu o que surgiu, né? Porque deram origem a quem? Que nação? Ou seja, o diabo tinha tanto ciúme de Deus, que ele queria um filho do próprio Abraão, né? Para poder criar a nação dele, onde só tem guerra e desgraça. Só isso. Claro, todo mundo filho dele, né? Guerra, desgraça, destruição, discórdia, falta de respeito com a mulher, subestimar a mulher, colocar lá embaixo, muita pedofilia infantil, masculina. Ou seja, quem é que rege ali? Foi por isso que Jesus foi para onde? Ele escolheu a Europa, que não tinha nada de ruim? Ele escolheu o Brasil? Não, escolheu lá! Então por que a Rosita, que não é nada, que é apenas uma rosa minúscula que cabe na palma da mão, de tão pequena, palma da mão mesmo, um pouquinho de nada, por que eu vou regular e por que eu não estaria no Facebook? Por que eu não estaria numa rede social? Por quê? Entende, gente, agora? É isso, tá? Bom, a pergunta era a seguinte, que vocês viram que eu coloquei lá, né? Eu vou tentar lembrar, tá, gente? Se alguém puder copiar e colar pra mim, eu agradeço imensamente. Quem puder fazer isso, eu espero ir e voltar. Eu vou me emocionar sim, Sandra. Do jeito que eu sou, você sabe como é que eu sou, né? Meu Deus, eu vou amar. Eu vou procurar agora já lá pra poder ler, né? Ou assistir, o que vier primeiro, né? Mas é muito bom. A gente vai falar passo a passo, hein, né? A Sandra já sabe, já fez praticamente tudo, né? Todo o trajeto. Então, somos duas aqui, né? Como é que funciona? A pergunta foi, como é que funciona, como é que ela age, né? A energia de abatimento. Eu venho falado já áudios passados, muitos áudios, como que a energia de abatimento age para poder fazer um casal se separar. Aquele que eu acho que a pessoa que fez a pergunta, ela não se ligou, né? E não ouviu ainda os áudios da Emo, tá? São mais de 100 e poucos áudios, 120 áudios, se eu não me engano. E só na Emo, hein? Só nos arquivos da Emo. Fora o dos 4 Shared. Tem que também ouvir o contido no 4 Shared, tá? Os vídeos também no Vimeo, bom, na verdade o Vimeo os DVDs removendo travas interiores que tá lá na playlist do YouTube, tá? Mas a da Word TV é necessário, porque nem todos estão no YouTube ainda, tá? Os e-mails também, que ainda não passei para o PDF, eu tenho que passar, minha gente, eu sei disso. Estou precisando de um acesso completo a ele, está faltando alguma coisa, eu preciso encontrar para poder... Nada vai nos atrapalhar, nada vai nos impedir, para poder colocar em acesso para todos vocês. E todos os vídeos da Word TV eu preciso colocar também para acesso para todos vocês, tá? Acesso único, né? Para todos vocês. E quero ver se eu coloco lá no YouTube. Eu preciso checar se estão lá no YouTube. Eu acho que não. Naquela playlist da Word TV, arquivos. Naquela playlist arquivos, tem bastante coisa. Tem Retiro Espiritual de Carnaval de Quaresma, que a gente transmitiu ao vivo pelo Justin TV, pelo Flubis, limpeza energéticas, todas que a gente ministrou ao vivo estão lá. Toda a programação de limpeza energética e depois o encontro esotérico, né? Que era o acompanhamento que a gente dava. Como é que você tá se sentindo? Encontro esotérico era. E aí? Fez a limpeza energética e se sentiu, né? Então vamos melhorar, vamos ver. Aí melhorou a dor, melhorou, tá bom. Até todo mundo ficar 100%,
né? Era essa programação que a gente fazia todas as terças. E aí foi se movimentando o nosso trabalho, a gente depois deu uma parada, a gente teve eu, né, precisei parar, e agora a gente tá com força total, agora a gente tá purificado, em nome de Jesus, graças a Deus. Então agora é um nível muito maior, é um nível mais forte, todo mundo tá sentindo e tá percebendo então. Imagina o desespero do inimigo, né? Pior que Satanás naquele filme lá do Mel Gibson com Jesus, né? Pior, ele fica careca ali, né? Aquela coisa toda, né? Então imagina, é mais ou menos, é igual, gente. A cada um que acende, meu Deus, quem é que perde? O inimigo, né? Porque mesmo ele sendo derrotado por natureza, é mais uma perda, é a segunda perda que ele tem, né? Ou seja, a artimanha dele, todo o conteúdo da mentira dele não foi capaz de impedir a evolução da pessoa, não foi capaz de impedir o sucesso da pessoa, a reparação do casamento dessa pessoa, a restituição dessa família. Enfim, entende, gente? É tudo isso, tá? É no aqui e agora. A gente não tá falando lá na frente, a gente tá falando aqui e agora. A gente tá falando de restituir o nosso emprego, a gente tá falando de melhorar de vida, a gente tá falando aqui e agora. Ser feliz aqui na matéria, sim, por que não? Ou seja, tudo que você é capaz de fazer, você vai conseguir, porque não vai ter mais retaliação. Não vai ter mais programação mental destrutiva, que vai impedir você, o teu conteúdo de emergir de você, todo o teu potencial. Não tem mais belo, bonito, modelo, tem que ser assim, porque senão não vai. Não depende de nada no horizontal, só depende de você no vertical. Você pode ser um novo padrão de beleza, você pode ser uma nova forma de caminhar, entende, gente? É diferente, é isso, é essa a nossa proposta, tá? Bom, eu tinha falado, e vou falar novamente, a Sandra, eu acho que lembra. Quem tá aqui, acredito que lembre. A gente tem não vou chamar de metáfora, uma forma de pensar, né? Tipo assim, Deus falando, um diálogo. Deus falando com o casal, né? Em secreto, disfarçadamente, não perguntando propriamente, mas colocando em testes. Então Deus começou com a mulher, né? Mulher, tu me amas? O quanto tu me amas? Né? Então esse o quanto tu me amas é a prova. Colocou uma situação perante a ela e ela passou no teste. Aí provocou o marido. Marido, tu me amas? O quanto tu me amas? Deus falando, o quanto tu me amas? Jesus falando, né? E aí o marido pecou, como é o natural do homem. Só que tem o inverso também, tá? A história também tem invertida. O cara se mantém ileso e a mulher pisa na bola. Como também tem invertido, a mulher se mantém santa e o cara pisa na bola. E isso é indiferente, isso não importa. Tá? Porque veja bem, se a tomada não estiver funcionando, o plug pode ir na boa que não vai ligar nada, não vai dar luz. É essa luz que o inimigo tenta abater. É essa luz que o inimigo tenta apagar. Ou nem sequer acender. Ele não quer deixar acender. E um casal, a presença de um casal amoroso, um casal apaixonado, é uma luz. É uma promessa cumprida. E aí ele começa, será que esse casal tá firme? Aí ele age como um testador, né? Ele vai testar. Ai, será que ama mesmo Cristo? Vamos ver. Será que ama mesmo ela? Ai, vamos ver. Será que ama mesmo ele? Vamos ver. Tem que ter amor. Não é o casal que casou por casar, casou para poder ter o green card, casou para... Ai, que coisa, né? Pois é, acontece. Casou para poder, sei lá, fazer pirraça para alguém, ou casou porque o outro já tinha casado com a outra... Né? Não, eu tô falando do casal apaixonado. Tá? O casal que realmente quer um outro, quer se fundir. Sabe? É o matrimônio perfeito. Para chegar no nível de matrimônio perfeito, os dois devem querer a mesma coisa. Eles podem ser perfeitamente diferentes, mas querer a mesma coisa. A partir desse resultado, a partir daí, o inimigo pode tentar o quanto ele quiser, o quanto ele puder, ele não vai conseguir abater esse casal.
Então ele vai atentar contra qualquer fraqueza, ele vai utilizar os sentidos desse casal, de um de outro, as ilusões, as insatisfações. Então é dessa forma. Ele vai provocar, ele vai usar de artimanha, ele vai fazer parecer, tipo, quando os dois são perfeitos, tipo novela mexicana. Gente, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse falar uma coisa dessa, mas é igual no demonstrado nas novelas mexicanas. Às vezes o casal é um perfeito pro outro, aí chega alguém e finge uma situação pro outro acreditar, e aí já bastou pra pessoa querer não ver mais a cara do outro, aquela coisa toda. É assim, o pai da mentira, ele vai mesmo enganar. Então os dois devem estar firmes na fé, acreditando um no outro, sendo verdadeiros um com o outro. É a única forma de vencer o inimigo. Fora isso, sempre vão dar suporte para tentações, para infortúnios, para, enfim, para quebras de energia. E mais sobre isso, mais para frente do curso a gente vai falar. Não agora, tá? E você que perguntou, obviamente você vai saber o momento de perguntar de novo, vai perguntar mesmo. Claro que eu já esclareci bastante coisa, eu esclareci a base que você deve ter agora. Mais tarde é quando você estiver já nesse nível de matrimônio perfeito, que aí vem as instruções para o matrimônio perfeito, tá? Que é mais ou menos assim, tá certo? Eu acho que eu já respondi, né, gente? Respondi tudo que eu tinha que responder, graças a Deus. Expus o que eu tinha que falar, agora vamos em oração, né? Vamos entrar agora em oração, então, né? Para finalizar esse nosso áudio, vídeo maravilhoso, nos baseando nessa energia construída no aqui e agora, nessa satisfação minha, da Sandra, de vocês todos que estão aqui, tá? E vamos que vamos, minha gente. Vamos lá, então? Primeiro, nós já estamos na presença do nosso Criador, né? Nós já estamos aqui na presença desse nosso Criador maravilhoso. Nós já deixamos Jesus feliz à medida que ele sabe, ele sente que a gente está com ele, que a gente está aprendendo sobre ele, que a gente é discípulo dele, né? A gente está aprendendo como ele funciona, a gente está aprendendo o que ele quis para nós. E obviamente que ele não vai olhar nesse momento, nesse instante, para a multidão que crucificou ele, né? Ele não vai perceber isso, porque a obra dele é tão grandiosa, é tão mais que isso, ele estava tão envolvido que não cabia para ele botar tudo a perder. Eu não sabia o quanto eu estava envolvida, o quanto era necessário, então ainda tinha risco de quebras, mas agora não mais. Agora eu já compreendi o nosso intuito, agora eu já sei como é que funciona, né? O nível de energia movimentada aqui pela gente. Agora eu já entendo. Então agora não cabe mais aquela insegurança que eu tinha, aquele zelo que eu tinha, aquele medo que eu tinha, né? Pensando no outro, porque o inimigo ele age, ele ameaça, como a gente é forte, ele ameaça e fala assim, olha, pensa nas pessoas que vão deixar de estar no seu trabalho por causa daquela crítica. Eu não tenho que pensar em mais nada, não sou eu que tenho que me preocupar com isso, eu tenho que pensar nas pessoas que querem me ouvir, eu tenho que pensar nas pessoas que estão aqui, sabe, aguardando um áudio meu. Se eu esmorecer, como que eu vou honrar a presença delas? Como que eu vou honrar o trabalho que elas estão tendo também? Não é verdade? Então, nós estamos na presença do nosso Criador agora. Nós estamos firmes e fortes, nos reconstruindo, nos avivando. Nós estamos sentindo tudo de bom agora e não importa nada nem ninguém. Vamos abençoar tudo e todos com energia de esclarecimento, com luz, com paz, com tranquilidade, com amor, com harmonia, com tudo de bom que a vida em abundância pode nos oferecer. A gente está dentro dessa energia. A gente está aqui, ó, reagindo somente ao que Deus nos manda. O resto a gente não pode reagir.
Foi isso que eu comprovei na minha própria vida e deixei aqui como através do testemunho como exemplo. Está registrado para qualquer pessoa vir e poder ouvir. Então, Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, eu sei que a gente ainda tem muita falha ainda para reparar, mas obrigado por essa vitória, meu Deus. Muito obrigada por essa vitória, meu Deus, pela tua presença em nossa vida, meu Deus, pela restauração que tu está proporcionando para todos nós, por esse fogo divino que vem da nossa espinha, Senhor, e a gente sente que restaura tudo de nós, meu Deus. Ô Senhor, quantos de nós agora estamos abatidos, preocupados, cativos dentro de uma situação, reféns de uma situação, de uma circunstância, de alguém, de uma pessoa, de um emprego. Oh, meu Deus, a pessoa não pode largar, porque senão tem a família, como é que vai fazer? Aí tem que se submeter. Oh, meu Deus, põe a mão nessa pessoa agora, meu Deus, ela não precisa se submeter ao erro, meu Deus, para poder trazer o sustento para essa casa, Senhor. Oh, meu Deus, esclarece essa pessoa, esclarece esse homem, esclarece essa mulher, meu Deus, nesse momento. Que essa pessoa de alguma forma possa ouvir esse áudio, meu Deus, e assim sair dessa circunstância, meu Deus, duvidosa, que só faz doer o coração dessa pessoa e a mente, a consciência dela, meu Deus. Oh, meu Deus, faz com que ela dê um basta nisso, meu Deus. Faz com que uma ação corajosa, meu Deus, um pensamento virtuoso reine, meu Deus, através desse homem e dessa mulher, e que ela aprenda a dizer não sem medo, meu Deus. Que ela faça assim como Abraão, sai dessa situação, segue o deserto com a tua mulher, segue o deserto com o teu marido, segue o deserto com o teu filho, segue o deserto com a tua filha sem medo, porque Moisés te sustenta agora. O caminho de Moisés, ele está te guiando, é Jesus que te conforta, é Jesus que te aprimora, é Jesus que vai te cuidar agora. Nesse momento em diante, tenha fé, tenha força, acredite só num Deus maior. Acredite só nas forças sobrenaturais divinas, de restauração e de libertação. Receba a liberdade agora, meu amigo, meu irmão. Seja independente, aprenda o caminho da independência. Seja só dependente de Deus. Você tem que ser independente de tudo e de todos aqui na matéria. Você não precisa mostrar ou demonstrar. Toda a raiz de dependência aqui é escravidão. Saia dessa escravidão agora, seja resgatado em nome do Senhor Jesus. Segue com Moisés agora em busca da terra prometida pelo deserto. O teu mar vermelho está abrindo nesse momento. Nesse momento tudo flui, tudo é restaurado, meu amigo, minha amiga. Aproveita agora esse momento. Mostra a tua indignação perante a situação que você se encontra nesse momento. Faz igual o salmista. Fique de pé e demonstre para Deus o teu grau de satisfação. Mostre para Deus. Ore agora com muita fé, com muito fervor. Mostre, Senhor, meu Deus, eu não aceito esse mal. Não aceite esse mal na sua vida. Não aceite esse modo de ser tratado, de ser tratada. Não aceite essa humilhação, não se trata de glamour, não se trata de orgulho, não se trata de vaidade, se trata de dignidade. Seja restaurada a dignidade desse homem agora, meu Deus do céu. Seja restaurada a dignidade dessa mulher agora, Senhor. Não deixe ela se submeter mais a esse fracasso. Não deixe mais ela se submeter os filhos dela nessa ruína. Não deixe ela submeter essa família a esse mal. Resgata esse homem agora dessa visão do mal. Sim, meu Deus, resgata essa família, Jesus. Restaura toda essa visão, meu Deus. Põe essa pessoa nos trilhos certos, Senhor. Guia para a conquista, meu Deus. Para a grande revelação, Senhor. Mostra, meu Deus, na vida dessa mulher, na vida desse homem, meu Deus, o que é a vida contigo, meu Deus. É outra vida, meu Deus. É outra coisa, Senhor. É muito melhor que todo glamour, que toda vaidade, que toda apelação que o inimigo pode proporcionar, toda ilusão, toda mentira, toda discórdia, meu Deus. Ô, Senhor, restaura agora, meu Deus, essa família. Restaura agora esse irmão. Restaura agora essa irmã. Restaura agora, Senhor, resgatando todos os sentidos desse vício, meu Deus. Sim, meu Deus, restaura agora, meu Deus, e aprimora esse talento, meu Deus. Dê um emprego a esse homem, Senhor. Dê um emprego a essa mulher, Senhor. Dê o que essa pessoa necessita, meu Deus, que na verdade é amor próprio, Jesus. Mostra para essa pessoa o quanto é bom te amar, Jesus. E a partir desse amor, Senhor, virtuoso, essa pessoa vai encontrar a pessoa certa, meu Deus. Mostra o quanto essa pessoa está amando a pessoa errada, meu Deus. Mostra o quanto essa pessoa está querendo o que é incerto, meu Deus. Está se afundando cada vez mais ao abismo, meu Deus. Sim, meu Deus, obrigado, Jesus. Eu entrego todos nessa hora, meu Deus, em confiança a ti.
Sim, meu Deus, eu tenho confiança em Ti, Jesus, porque está todo mundo entregue agora a Ti, meu Deus. Às Suas asas, meu Deus. Aos Seus olhos, meu Deus. Sonda essa pessoa daqui para frente. Guia essa pessoa daqui para frente para não errar mais. Para não submeter mais ao fracasso, à ruína. Porque o inimigo vai continuar tentando. Sim, meu Deus, não basta só uma oração. Basta várias, meu Deus. Oh, meu Deus, o inimigo tentou me derrotar, mas não conseguiu. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, meu Deus. Graças a Deus. Oh, amigos espirituais, muito obrigada. Vocês estão vendo o tamanho da minha emoção. Quem me viu, quem me vê. No estado de derrota não basta ser evidente, você tem que estar ali em cima. Você tem que estar ali em cima. Eu não estava, agora eu estou. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa restauração que foi apenas o primeiro passo. Apenas o primeiro selo. Ainda faltam vários. Faltam vários selados. Não é desselados. Não é selos a serem retirados. São selos a serem colocados. Esta é do Senhor Jesus. Este é do Senhor Jesus. É o primeiro passo para a conquista maior. É o primeiro passo para fazer o trabalho interno. Através do avivamento feito a partir da reconstrução de caráter, de índole de muitos. Reconstrução emocional. Reconstrução de mente, trazendo paz, harmonia e conquista. Oh, meu Deus, cuida do útero dessa mulher, Senhor. Oh, Senhor, cuida do chakra sacro e básico dessas pessoas, meu Deus. Que são forças e fontes de energia, mas que são interrompidos nessa energia, porque o inimigo não quer que a Kundalini flua e traga inteligência maior, inteligência emocional para essa pessoa. Senhor, Tu sabe tudo. Tu sabe que essa pessoa precisa também do conhecimento do hinduísmo. Tu sabe que essa pessoa também precisa do conhecimento do budismo. Tu sabe que essa pessoa precisa do livro do Hare Krishna. Você sabe que essa pessoa poder entender a Bíblia, ela precisa passar, ela precisa ler esse livro, meu Deus. Sim, meu Deus, ela precisa ler o livro da vida. Ela precisa aprender a ler ela mesma. Ela precisa saber se entender, saber se compreender, saber se respeitar. Saber dizer basta ao mal, saber reconhecer e aprender a ser justa. É errando que se aprende. Não se envergonhe, você está sendo monitorado, monitorada. Você é ser humano, você pode errar, mas você não deve errar. Se errar, você se reconstrói, você pede perdão e você reconheceu ali. Você só pode errar porque você ainda não sabe que é errado. Mas quando você perceber que é errado, você não vai querer mais errar. É essa a moral da história, esse é o sentido que você tem que ter. Então receba, meu amigo, agora o selo, para que você daqui para frente não erre mais. E daqui para frente você é um mero aprendiz. Você é um mero peregrino, para que através do preparo na sua trilha, nesse caminho, você possa se conduzir à realidade e chegar no reino dos céus. Amém, graças a Deus. Está feito todo mal desfeito. Está feito todo mal desfeito. Está feito todo mal desfeito. Aleluia, graças a Deus, muito obrigada. Muito obrigada a presença de todos vocês. Da Paula, da Alice, que chegou agora no finalzinho, mas depois você acompanha a gravação. É a mesma coisa, né, Flor? Tá? Muito obrigada, Sandra, mais uma vez. Gratidão eterna, viu? É pra sempre, né? Adriana, amor eterno. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Por tudo, por tudo, por tudo. Por cada mês, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Eliana. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada agora, Lucineide Lima. Muito obrigada pela participação. Rúbia, Deus te abençoe imensamente. Vânia, Paula, a Elaine, a todos, minha gente. E as pessoas que não estão aqui agora, mas vão estar, tá? A Fátima, enfim, muitas pessoas, muitos consulentes, tá bom? Muito obrigada a todos vocês imensamente. Fiquem com essa energia de vitória. Amém, graças a Deus. E é isso aí.